Oi, meu nome é Bianca, eu sou aluna do método Seja Livre. Eu não tinha dor na relação antes, comecei a ter dor depois que eu tive a minha filha de parto normal. A primeira vez que eu fui ter relação depois do parto foi extremamente dolorido e não passava nas outras vezes. E eu já tava assim, sem saber o que fazer, né? Eu pedia pra Deus me dar uma ajuda, né? Como que eu poderia resolver isso. Foi aí que eu conheci a Carielle. Entrei no curso e assim, já logo de início já começou a melhorar muito, já com as primeiras aulas. E hoje, assim, posso dizer que meu relacionamento com meu marido melhorou muito, a nossa intimidade melhorou muito, assim, foi transformador, mais do que já era antes, sabe? Foi muito bom. Boa noite, eu faço parte das alunas do método Seja Livre e hoje eu posso dizer que eu estou livre da dor na relação. O método é verdadeiro e confiável. Eu tinha muita dor na relação e hoje em dia, graças a Deus, devido às orientações que são passadas, tudo que é feito é verdadeiro, é real. Temos acompanhamento, temos um cuidado especial pela profissional e hoje eu posso dizer que eu estou livre da dor na relação. Olá, eu sou Emiliana, aluna do método Seja Livre da Carielle. E assim, esse testemunho é para relatar um momento que é muito sofrido, né, toda mulher, mas eu tô livre da dor na relação já há alguns meses, já. Então, um agravante que eu fiz um tratamento de câncer de mama, então com a quimio, a rádio, tudo resseca, fica mais difícil. Já sentia dores antes, né, e com isso só agravou. E agora com esse método realmente foi um libertador, né? Um momento de você sentir mais prazer e de não estar sentindo essa dor já é tudo. Muito obrigada, Carielle. Beijos para vocês. Olá, eu sou Jamile. Eu participei do curso do método Seja Livre e graças a Deus, graças a Carielle, eu estou livre da dor na relação. Eu sou Fábula Cruz, eu sou aluna do curso Seja Livre, podem comprar sem medo. Quando eu comprei, eu também tinha muito receio de não funcionar, mas com um mês, fazendo os tratamentos certinho, eu fui curada e hoje eu sou uma nova pessoa, nova mulher. Vocês podem comprar sem medo. Parabéns a Carielle pelo tratamento nota 1000. Podem comprar, gente, sem medo, tá? O tratamento funciona. Amei desde o princípio, tipo assim, eu tinha muito, apesar de ser físico, né, eu tinha uma meia restrição de fazer, só que eu falei, não, preciso fazer, né, seguia você, via assim, adoro, vejo todo dia, né, e eu falei, não, vai ser com ela, tem que ser com ela, tem que ser com ela. Aí quando eu vi que tinha online, né, fiz a avaliação, adorei, comecei a fazer exercício, assim, que passou. Muito tranquilo os exercícios, muito fácil, assim, é bem mesmo tranquilo. Eu adorei. Digo que a minha dor praticamente sumiu, né? Devido aos exercícios, fiz direitinho, porque como fiz, eu sei que se não fizer, não adianta. É só, ainda mais que é online, né? Não tem a presença física, né? Eu amei, indico. Vai sem medo, faz, que é muito tranquilo. Você passa muita confiança também, né? A gente fala assim, eu amei. Eu, tipo, indico pra todo mundo agora. Quem tem, eu falei, mina, faz, bora fazer isso. Eu casei virgem e eu nunca tinha buscado informações antes para saber o que eu realmente tinha. Então eu casei sem saber que eu tinha vaginismo, que eu tinha dor na relação. Então lá na lua de mel, quando a gente chegou no hotel, a gente tava bem cansado e a gente deixou pro outro dia para tentar, para ter o nosso momento. Então no outro dia a gente foi tentar e assim, era uma coisa difícil, porque não conseguia, entendeu? Então assim, era uma coisa, doía muito, era horrível, não era legal. Eu comecei a fazer o tratamento da doutora Carielle e
aqui, desde o início, sabe, aquele tratamento foi me ajudando muito. Os vídeos dela do Instagram, né, já me ajudavam bastante. Então eu comecei a fazer aquele tratamento, mesmo que online, é maravilhoso. Eu já estava assim no 3º módulo e eu orava muito e pedia muito a Deus. Eu já estava conseguindo mais, a gente já estava, sabe, assim, eu bem relaxada, já estava indo assim bastante. E eu lembro que no 3º módulo a gente foi ter um momento, né, nós dois, eu e o Júnior, e naquele dia foi surreal. Oi, eu me chamo Isabela Avelino, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e eu vou dar meu feedback sobre o tratamento de dor na relação com a Carielle. Quero dizer no primeiro momento que eu encontrei a Carielle pelo Instagram, em um momento onde eu achei que o meu problema não tinha solução e a Carielle veio demonstrando que sim, existe solução e existe cura. Então, só tenho que agradecer por todo o carinho, por todo o acolhimento, por toda a atenção durante todo o processo, até finalmente a cura. Dizer que através das técnicas e desse acompanhamento foi possível ter uma relação saudável, né, uma relação sem dor. Então, para você, né, que está assistindo esse vídeo, assim como eu fui curada, eu desejo que você alcance essa cura também e que através desse tratamento incrível ela é possível. Um beijo. Boa noite, muito boa noite, mulherada. Que alegria estar aqui com vocês. De verdade, estou muito feliz com esse momento. Então, vamos entrando. Eu vou olhando aqui vocês por essa tela aqui do meu computador, tá? E eu quero que vocês me falem aqui de onde vocês estão falando. Então, vai entrando, galera. De onde vocês estão falando? De que estado vocês estão falando? E me fala aqui, quem já pegou o caderninho para começar a anotar? Porque essa aula, gente, é sim uma aula mais densa, de exercício, de atividade. Vão ter algumas coisinhas aqui diferentes do que nunca teve, tá? E vai ter a participação extra de uma pessoinha que vai vir aqui também dar o seu relato. E não é uma mulher. Enfim, vocês vão entender daqui a pouco. Tem uma participação especial. E eu tô muito feliz. Então, vão entrando, vai chamando aí as pessoas, amigas, às vezes que tem dor na relação, dá tempo ainda de vir, tá? Manda o link, entra, se inscreve para essa aula e vamos entrando, gente, porque essa é uma aula que, diferente das outras que eu faço, dos outros cursos que eu dou, essa daqui me toca de um jeito diferente por eu já ter vivido. Foi a primeira experiência que eu tive com a fisioterapia pélvica, foi porque eu vivia dor na relação também. Então você que tá aí me assistindo, você não tá sozinha. Eu vivi a dor na relação, eu vivi por 2 anos da minha vida, vou contar um pouco da minha história aqui nessa aula, você vai entender como que foi pra mim. E me toca de um jeito diferente dar essa aula aqui pra vocês. Então, eu não sei como está a expectativa de vocês, já manda aqui, de 1 a 10. Qual a nota de expectativa que você está com relação a essa aula? Porque assim, talvez você esteja aqui nessa aula com medo. Com medo porque quando a gente vive a dor na relação, a gente não sabe muito para onde ir. A gente sabe que está vivendo. Eu não estou aqui para convencer você que você está vivendo dor na relação, porque isso você já sabe que está vivendo. Mas muitas vezes a gente vem realmente com uma desesperança de, tá, entendi que eu vivo a dor na relação, mas qual o caminho tomar? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? E é isso que eu quero te entregar nessa aula aqui. E então, por isso que ela tem, para mim, um sabor diferente, ela me toca de um jeito diferente, eu me emociono muitas vezes. Estava escrevendo essa aula, gente, e eu me emocionava escrevendo ela, porque sempre me lembro de como foi para mim viver, passar pelo processo e ser curada. Isso é o mais legal, né? Então, sejam muito bem-vindas, tá? Eu quero te desejar parabéns, de verdade, por você estar aqui. Eu sei que vocês estão aí, têm expectativas, né? Existem expectativas com relação a essa aula. Então, ó, quem aqui já pegou o caderninho para anotar, já pega. Se você não pegou ainda, pega um caderno, pega uma caneta. Se você puder ir, vá para um quarto sozinho, se você puder. Se você estiver sozinha em casa, vá para um quarto sozinha, né? Ou assiste com o seu marido essa aula, porque muitas vezes você vai entender que é um problema de casal a dor na relação. Mas tenha privacidade, porque vai ter algumas atividades aqui que é legal você fazer sozinha. Tá? Por exemplo, uma parte de palpação que a gente vai fazer. Então, se você puder, Carielle, eu tô na faculdade, tô em um lugar diferente que eu não posso, tudo bem, depois você faz.
Mas se você puder, estiver aí na sua casa, se você puder, depois de uma parte da aula, a gente vai precisar ir para um quarto, num cantinho, fazer um exercício. Mas depois você também pode ver essa parte e fazer depois, tá? Mas eu quero te desejar o parabéns, porque o Senhor, Ele vai honrar o seu compromisso com o seu casamento, por você estar aqui. Isso também é uma prova de amor, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Isso já mostra o quanto você quer transformar o seu casamento. Então seja muito bem-vindo a essa aula. Eu preciso ser muito honesta com você. Essa não é uma aula de promessas vazias. Não é uma aula de pensa positivo que você vai ser curada. Não é uma aula com uma receita milagrosa. É uma aula realmente para você ter o entendimento do que é a dor na relação. Para você ter um entendimento de para onde ir. É para tirar realmente uma venda dos seus olhos. Porque quando a gente entende o que está acontecendo com o corpo, a dor deixa de parecer um castigo e passa a fazer mais sentido. Às vezes você fica aí se martirizando, por que comigo, por que eu? E eu era assim, gente, eu ficava, meu Deus do céu, mas a gente espera, né, ter ali, né, o momento e ainda vive isso, poxa, parece que é um castigo. Mas eu não quero que você pense mais assim. Quando a dor faz sentido para você, quando você entende ela deixa de ter tanto poder sobre você. Porque você não vai ser mais dominado por essa dor. Não vai. Você vai dominar ela. Você vai dar um basta nela. E eu quero te ensinar isso hoje. Mas antes de começar, gente, eu não posso começar essa aula sem fazer uma oração inicial. Tá? Não posso começar essa aula. E para quem ainda não me conhece, né, para quem começou a me acompanhar agora há pouco, tem gente aqui que eu sei, que eu já reconheci, tem pessoas aqui que me acompanham há anos, tá? E tem gente que começou a me acompanhar agora. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Carielle de Andrade, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista na saúde íntima do homem e da mulher. E eu também sou sexóloga cristã. Não é qualquer sexóloga. Sou cristã porque eu não vou abrir mão dos meus princípios, até mesmo num tratamento de dor na relação. Eu já vi tratamentos, sim, que vão contra os meus princípios, que envolvem técnicas de masturbação, e, gente, tem. Mas tudo que você vai ouvir aqui não é sobre placa de igreja. Eu quero dizer que eu sou cristã, eu sirvo a Cristo, tá? E se você serve também a Cristo, você vai se identificar. E pode ficar tranquilo que se você também tem outras ideologias, não tem problema. Eu só quero que você entenda que é algo sério tudo que vai ser dito aqui. E eu preciso começar, visto isso, né, visto todos os meus princípios e a minha história, começar essa aula com uma oração, tá? Então, eu quero que aí da sua casa, você feche os seus olhos nesse momento. Se você está com o seu esposo, que ambos segura a mão um do outro aí, feche seus olhos e a gente vai começar com uma oração nesse momento, porque a gente faz a nossa parte aqui, Deus vai fazer a parte deles de lá. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é só com uma oração que você vai ser curada, não é, mas a gente precisa, muitas vezes, colocar nas mãos de Deus o tratamento, a dor na relação, a gente precisa orar pela nossa intimidade, porque muitas vezes essa dor na relação que você está sentindo é o que o inimigo tem usado para muitas vezes te afastar como casal, para fazer você desanimar. Tem mulheres depressivas por conta da dor na relação. Então, esse vai ser o start da nossa aula, tá bom? Então, fecha os seus olhos aí de onde você está e a gente, então, vai começar essa aula fazendo uma oração inicial, tá? Então vamos lá, gente. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse momento, Pai. Só o Senhor sabe o que cada mulher que está aqui atrás dessa tela está vivendo, está passando. Só o Senhor conhece cada coração. Só o Senhor conhece, Senhor, as dores, as feridas abertas, Pai. Eu não sei como a dor na relação começou na vida delas, mas eu sei como ela vai terminar. Nós sabemos, Senhor, que sem a nossa atitude, sem o nosso mover, sem a nossa ação, a gente não vai conseguir ser curada. Porque o Senhor, sim, Ele tem poder. O Senhor tem poder para tirar essa dor de nós. Mas, Deus, nós acreditamos num processo de cura. Nós acreditamos que o Senhor pode nos forjar e nos moldar nesse processo. Então, Deus, eu coloco cada vida que está aqui assistindo em Tuas mãos. Vai guiando o coração dela, vai trazendo paz para o coração dela, Senhor. E que nessa aula possa gerar frutos de cura e testemunho, assim como eu testemunho hoje a cura que o Senhor realizou na minha vida através de ação e de movimento e de um tratamento que dá certo. Te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Abre os corações de cada uma que está aqui assistindo. Amém. E vamos lá, vamos começar essa aula. E eu quero começar essa aula falando um relato de uma paciente que foi um dos que mais me marcou. De uma paciente que ela ficou 7 anos, gente, casada, vivendo a dor na relação. 7 anos tentando, 7 anos frustrada, 7 anos se sentindo quebrada. E olha o que ela me contou, que no dia que ela conseguiu ter relação, ela entrou, né, no método Seja Livre, no dia que ela conseguiu ter relação sem dor,
ela foi ao banheiro depois, né? Ela conseguiu, foi no banheiro depois da relação. E ela olhou pela janela e ela falou assim que ela viu fogos de artifício que alguém tinha soltado naquele dia. E ela disse assim pra mim, Cá, foi exatamente isso que eu senti dentro de mim, como se tivessem soltado fogos aqui dentro. Eu achei o relato mais lindo. E esse daqui, ele me marcou bastante, porque realmente, quando a gente é curado, a gente sente dentro da gente como se tivesse soltado fogos de artifício. E eu quero saber aqui, eu quero que vocês me mandem aqui, comentem aqui, você crê que você pode ser curada? Você crê nisso? Porque a gente acabou de fazer uma oração. E se a gente não crê, não tiver fé que a gente pode ser curada, a gente de nada adianta. A fé, ela move, nos faz mover. E a oração é o quê, gente? Orar e ter ação. A gente precisa ter ação também. Então, já mandem aqui um amém, eu creio, que eu quero saber o quanto de fé vocês estão tendo, assim, realmente que vocês podem ter curado. E tá tudo bem, se você agora, nesse momento, cara, eu não tô acreditando porque já faz 7 anos que eu tenho dor na relação, como essa aluna que eu te falei, já faz 9 anos que eu tenho dor na relação, já atendi pacientes com 14 anos de casado sem nunca ter penetração, gente. Nunca ter penetração, já atendi. E tá tudo bem você tá desesperada, desesperançosa, tá? Mas você precisa crer, porque a fé, ela é baseada naquilo que a gente não tá vendo, mas a gente crê no nosso coração. Então, às vezes, você não consegue enxergar agora a sua cura chegando, o que você enxerga é a dor, é o desespero, é um casamento muitas vezes fragilizado, mas a fé é a certeza daquilo que os nossos olhos não veem. Isso que a palavra de Deus diz. Então, que bom, gente. É isso que eu quero, que vocês creiam que vocês podem ser curadas, tá? Então, eu quero que você entenda que eu comecei essa aula com essa história porque eu quero que você entenda algo muito importante, que é liberdade não é só ausência de dor. A liberdade, gente, é voltar a confiar no próprio corpo. Eu quero deixar muito claro desde o início dessa aula, sexo não precisa doer. Talvez você se acostumou com isso, mas sexo não dói. E se hoje dói, isso não é punição, não é falta de fé. Eu não define quem você é como mulher. A dor, ela é um sinal do nosso corpo e todo sinal a gente precisa compreender, a gente precisa entender de onde está vindo. E por que essa aula é diferente? Nessa aula eu vou te poupar, gente, de gatilhos mentais, de historinhas mirabolantes, uma solução mágica, o único caminho. Não vou ficar dando aqui promessas impossíveis. O que eu vou te provar aqui é outra coisa, que é possível entender por que a dor acontece, sabe? Que quando você entende, a cura deixa de parecer distante. Talvez hoje, quero ver se vocês vão se identificar aqui comigo, talvez hoje você não consiga penetração. Talvez hoje parece que tem uma parede ali. Ou, por exemplo, você consegue ter a penetração, mas ela acontece com dor, com ardência, com queimação. Parece, deixa eu até pegar aqui um dilatador aqui, parece que tem uma parede. É uma sensação de muito apertado. Como que é aí pra você? Se você sentir liberdade de contar aqui nos comentários, mais pessoas vão se identificar. Às vezes você não consegue mesmo, tá? E é bem comum. E às vezes você consegue, mas é apertado. Você já ouviu vários nomes, né? Você já ouviu que você tinha vaginismo, você já ouviu que você tinha dispareunia, dor na relação. Gente, com relação à nomenclatura, não se apeguem a ela. Com relação a, Carielle, mas eu não consigo penetração ou consigo apertado, não se apeguem a isso também. Todo mundo aqui que tem algum desses sintomas tem dor na relação. E ninguém nunca te explicou de verdade o que está acontecendo e eu vou te explicar. Essa aula e o método Seja Livre, elas não nasceram de um livro, elas nasceram pelo meu próprio processo. Então, por isso que ele é diferente. Então, obviamente, eu fui atrás de livro, busquei conhecimento, mas ele veio através do que eu achava que era possível como paciente. E dessa minha história, mais de 10 mil mulheres que eu acompanhei e acompanho ao longo dos anos, tá? E eu preciso dizer algo com muita verdade aqui, tá? Enquanto eu não entendia o que eu tinha, eu não sabia como ser curado. E isso muda tudo. A OMS, ela publicou um relatório, foi em 2002, se eu não me engano, tá? Que ela mostrou que as pessoas que elas entendem, ou seja, elas têm consciência do que elas estão vivendo, elas aderem muito mais ao tratamento do que aquelas que recebem um diagnóstico e não entendem nada sobre ele. Ou seja, você ter consciência sobre o que você está sentindo vai te ajudar a dar esse entendimento. E eu quero ser transparente com você desde já. No final dessa aula, sim, eu vou te apresentar o método Seja Livre. Provavelmente você vai querer entrar, mas isso é totalmente opcional. O que eu quero aqui é que você realmente saia da sala entendendo que já valeu a pena, tá? Então, o meu compromisso aqui é entregar, sim, essa aula que vai ser mais densa, tá? Então, seja confortável aí, por isso que eu falei, pega um caderno para anotar, fica bem confortável. Eu tô aqui em casa porque eu também queria estar bem confortável aqui nessa noite com vocês.
mas não é para te prender ou te forçar a comprar algo. O meu compromisso aqui é te ensinar o que ninguém ensina sobre a dor na relação. Você vai sair dessa aula entendendo melhor o seu corpo, compreendendo melhor a sua dor. Você vai sair um peso, sabe, de incógnitas das suas costas. E ao longo dessa aula você vai entender como que a criação rígida e punitiva, a gente já vai falar sobre isso, em relação à sexualidade, ela pode impactar o seu corpo. A gente vai ter exercício de palpação muscular, de onde o medo e a ansiedade em relação ao sexo, mesmo depois do casamento, de onde nasce esse medo, essa ansiedade. Tem gente aqui que já casou e ainda acha que é pecado. A gente vai ter também o exercício de autorresponsabilidade, para a gente parar de ficar culpando Deus e o mundo por isso e começar a partir para ação. E a gente vai ter também, como eu já falei, um convidado muito especial para dar o seu depoimento. E por que tantas soluções que te indicaram não funcionam? Você vai entender também sobre o ciclo da dor, tá? Antes, durante, após a relação, o que acontece. A diferença do teu consciente e o teu subconsciente, que isso, gente, é uma das grandes chaves do tratamento. Como as memórias da dor, elas ficam registradas no corpo, o papel da musculatura pélvica, como que essas memórias elas ficam ali. Como que é possível reprogramar a minha memória para viver prazer? Não é nada superficial, gente, não é nada genérico. Tudo é explicado aqui, gente, com respeito ao corpo e com a nossa fé. Tá? Então, é isso tudo que você vai aprender. Acho que eu não esqueci nada. É isso tudo que você vai aprender. São várias coisas nessa aula, então é uma aula mais densa, fique confortável aí, mas eu tenho certeza que vai passar voando, porque é um assunto que vocês vão, assim, gostar de entender, assim como eu gostava de aprender sobre. Então, agora que você entendeu para onde essa aula vai, eu quero te contar um pouco mais sobre a minha história com a dor na relação. Não para falar de mim, mas para que você perceba que quem te ensina aqui já esteve exatamente onde você está. Me contem aqui, isso deixa vocês mais tranquilas? O fato de eu já ter vivido a dor na relação faz com que vocês fiquem mais tranquilas com relação a isso? Eu pergunto porque quando eu vivia a dor na relação, ninguém me entendia, gente. Ninguém me entendia. Eu moro numa cidade pequena, moro no Paraná, numa cidade pequena, e aqui ninguém tratava isso. Não tinha ginecologista, não tinha fisioterapia pélvica, até hoje não tem, eu sou a única fisioterapeuta pélvica da minha cidade. Então pensem o meu desespero, tá? Então, e isso é muito bom, gente, eu fico feliz, porque assim, vocês entendendo que eu já vivi essa dor na relação e sabendo que eu já estive exatamente onde você está, é para trazer conforto mesmo para vocês, é para trazer um alívio para vocês. E a minha história é o ponto de onde muitas mulheres se reconhecem. Né? Antes de eu ser fisioterapeuta pélvica, eu era fisioterapeuta, né? Eu era concursada da prefeitura aqui da minha cidade, prestei concurso, e eu não sabia, né, como que era a dor na relação, porque eu não tinha tido relação, gente. Então, antes de ensinar o mundo todo, antes de um método existir, eu fui uma mulher com dor na relação. Eu vivi a dor na relação por 2 anos da minha vida, e eu te digo que muitos profissionais que tratam a dor na relação nunca passaram por isso. E é bem mais difícil. Eles não sabem o quão difícil, né, para um casamento conviver com essa dor e não imaginam o tamanho da pressão psicológica sobre uma mulher que sente dor na relação. Eu lembro que no consultório as mulheres choravam, nas consultas online mulheres choravam e eu chorava junto. Porque eu lembrava como foi para mim, né? Eu sou cristã, né? Como eu falei aqui, eu nasci em um lar evangélico e os meus pais, e principalmente meu pai, ele sempre foi muito rígido na minha educação. Somos 2 filhas mulheres, né? Então, tudo era muito errado e punitivo. Então, a gente, né, não podia... Eu lembro de uma propaganda sobre camisinha que passava na TV. Ah, é a camisinha. E essa propaganda era uma pessoa pegando, assim, na mesinha de cabeceira, uma camisinha. E eu lembro que passava essa propaganda, assim, na TV, aberta, assim, nesse horário, 8 horas da noite, 8 e pouco da noite. E a gente tava toda em família assistindo, e quando passava essa propaganda, eu lembro que meu pai olhava com uma cara tão brava e pedia para desligar a TV, que, então, desde cedo, desde a minha infância, adolescência, eu via que era um tema muito errado. Então, eu não podia entender sobre. Então, querendo ou não, eu sempre achei que namorar é errado, eu achava, gente, que beijar engravidava. Era assim a educação sexual. Como foi de vocês, gente? Era mais aberto? Os pais de vocês ensinaram bem sobre isso? Porque a minha foi totalmente punitiva. Que, eu pensava que, né, se eu engravidar, meu Deus, eu vou ser deserdada? Meu pai vai ficar muito bravo. E eu não culpo meu pai, eu quero deixar claro aqui, não culpo essa educação dele.
Acho que existem... Ele aprendeu de uma forma, ele queria nos proteger, né? Meu pai sempre foi um ótimo pai, mas realmente nessa parte ele queria muito nos proteger. Eu acho que o desejo da vida dele era colocar a gente em uma caixinha de porcelana, assim, de vidro e deixar a gente ali até a gente ter idade para namorar. Então, e o que acontece? Por eu pensar que tudo era muito pecado, punitivo, eu fiquei com medo de sexo, gente. Foi aí que a dor na relação começou na minha vida, não foi na relação em si, foi nesse antes. Então, assim, vocês aí já viveram, né? Tem gente aqui que já viveu essa educação punitiva também rígida. Eu não era filha de pastor, mas era como se fosse, né? Então, se você não viveu essa educação, né, muito punitiva, se foi aberta, dê graças a Deus. Mesmo assim, pode acontecer a dor na relação, né? Mas, assim, é um grande responsável por eu viver a dor na relação. Eu tenho certeza que foi essa questão da minha educação ser muito assim. Eu tinha uma paciente que esses dias eu falei isso num podcast. Esses dias não, foi ano passado, meio do ano passado. Eu falei isso num podcast, nossa, viralizou e a galera falando, não é possível. Gente, não pode jurar, né? Mas aconteceu. Eu tava com uma paciente em consulta e ela falou pra mim que ela tava em uma live em que eu tava falando sobre, né, penetração e tudo mais. Nessa live, depois de ela já tava uns 2 anos já casada, que ela entendeu que tinha que ter penetração durante o sexo. Ambos casaram virgens, nunca tiveram contato com nenhum ensino de sexualidade, não tiveram acesso à pornografia, então eles achavam que sexo era prazer. Então eles ficavam se esfregando, olha isso, gente, eles ficavam se esfregando e eles achavam que o sexo era isso. Porque ambos tinham orgasmo, eles conseguiam ter prazer e eles achavam que o sexo era isso. Quando ela viu a minha live, que ela entendeu que tinha que ter penetração. E daí, quando ela foi ter penetração com o esposo, ela desenvolveu a dor na relação, porque ela não sabia nada, ela não entendia. Daí que ela veio para minha consulta e me explicou essa história. Vocês acreditam nisso? Ah, mas não é possível, gente. Eu pensava que beijar engravidava, já falei aqui para vocês, gente. Tem gente aqui que tem dor na relação e que teve uma boa educação sexual, mas tem muita gente que não tem, gente. O óbvio precisa ser dito. Então, como eu não conheço cada uma que está aqui assistindo, o óbvio precisa ser dito. Talvez muita coisa sobre sexo você não saiba, porque você tentou e não conseguiu ter penetração. E eu te entendo. Na minha vida toda, a única pessoa que eu beijei e me relacionei sexualmente foi com meu esposo. Eu só beijei meu esposo na vida, gente. Eu não sabia de nada. E eu fiquei por muito tempo, assim, nervosa, aflita. E é o que muitas das minhas pacientes relatam. Que por ter tido esse tipo de educação, pois é, gente, é inacreditável. É inacreditável. Muita gente acha que não pode, que é pecado, que vai pro inferno, que sexo é ruim. E acaba que, mesmo depois do sim no altar, elas ainda pensam que há algo errado. Mas o sexo foi criado por Deus. Sempre falou isso, gente. Ele é bom. O sexo foi criado por Deus, é bom. Cara, mas por que pra mim não é bom? Por que pra mim dói? E aí que a gente vai entender. Eu não tinha quem me tratasse. Eu pesquisava, eu via pessoas falando que era só relaxar, que era só tomar um vinho. Eu fiz um curso de pompoarismo, gente, que a profissional na época é bem famosa. Ela falava que aquilo, eu aperto e solta, relaxa e vai tratar a dor na relação. Alguém aqui, provavelmente, que está aqui me assistindo, já fez aperto e solta para tratar a dor na relação. Eu sei. Porque muita gente vende isso, precisa fazer, ou precisa pegar, sentar numa bola e relaxar quadril. Gente, não. Eu passei por ginecologista, gente, que falava, você tem infecção urinária. Você tem candidíase. E aí, o que acontecia? Eu ficava feliz com esse diagnóstico, porque o que eu pensava? Opa, eu tenho um diagnóstico, então é candidíase. Então é por isso que eu tenho dor, eu tenho infecção urinária. E sabe o que é a pior frustração? É que eu ficava feliz com esses diagnósticos, que normalmente pessoas ficam tristes, né, de ter candidíase, infecção. Eu ficava feliz. Eu me iludia achando que minha dor era por conta disso, e daí eu tratava algo que eu não tinha e a dor continuava. Então, eu me controlo aqui para não mencionar, porque era muito frustrante, gente. Era muito frustrante você acreditar em um tratamento que não é, na verdade, aquilo que você tem. Então, é muito difícil. Porque eu já tinha dor, eu tinha que me submeter a exame de toque, eu fechava, eu ficava toda contraída, era muito difícil mesmo, porque eu só me iludia com tratamentos que não davam certo, que não era, porque eu não era diagnosticada da maneira correta. E muitos pacientes me relatam isso, vocês podem estar se identificando com isso aqui, né? Muitas pacientes, elas me relatam isso, né? Como muitas vezes um atendimento presencial também pode ser traumático. Eu traumatizei muito em consulta ginecológica. Gente, é muito difícil você ter dor e ainda ter que passar por exames.
Eu hoje recebi pacientes que ficaram traumatizados em consultas de fisioterapia pélvica, infelizmente. E foi aí que eu comecei a fazer curso na área da fisioterapia pélvica, porque entendi que podia ser o vaginismo, para entender sobre o que eu estava passando. E aí que eu entrei de vez na fisioterapia pélvica. Eu entendi que tinham músculos como qualquer outro, né? Que aqui tem músculos, né? Tem músculos. E que a dor na relação não acontece só por uma infecção ou candidíase, tá? Então, existem diagnósticos ginecológicos de dor na relação, mas a grande maioria das vezes, se você sente isso, é por questões musculares mesmo, né? A gente precisa de técnicas ali para que a gente consiga ter a relação. E eu comecei, então, a entender, fazer cursos na área e comecei a treinar em mim mesma. Eu fui a cobaia. E foram em torno de 3 meses, gente, para eu conseguir me curar. Sim, a gente pode tratar sozinha e, na verdade, a cura é muito mais fácil, assim, quando a gente tem um método. E hoje, o que eu penso com relação a isso que eu vivi? Eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Eu agradeço a Deus que eu tive dor na relação. Porque foi através do meu testemunho, através do meu método, que foi criado a partir de quem já viveu todos os processos, eu sei das suas dificuldades, eu conheço os seus medos e eu sei exatamente como isso tem te frustrado. Como você se sente menos mulher e como isso pode interferir no seu relacionamento. Deus quer te dar vida e vida em abundância em todas as áreas, inclusive na área sexual. Você vai entender e realmente saber o que é um sexo prazeroso, que gera conexão, intimidade, desejo. Porque esse é o sexo que Deus criou para ser vivido dentro do seu relacionamento. Ele não quer, Deus não deseja, você não pensa assim que Deus fica feliz com a sua dor, não. Deus tem um coração manso e humilde e Ele compadece das nossas dores, isso é bíblico. Ele nos criou para que a gente tivesse prazer. E é nesse caminho que eu quero te conduzir. Tá, mas Kareli, o que acontece comigo que eu tentei tratar e eu não consigo ser curado? O problema é o que falaram para você. O que você já deve ter ouvido? É só relaxar. Como se fosse voluntário, né? Você, ok, vou relaxar. Não, ignorando, né, a resposta involuntária que existe da musculatura. A gente não controla. É só tomar um vinho, toma um vinho, nem tem água isso aqui. Toma um vinho, uma bebida alcoólica, daí você fica mais relaxada. Gente, isso até pode diminuir a ansiedade momentaneamente, mas não resolve a causa real da dor. Mas você não está lubrificando, tem que usar lubrificante. Sim, o lubrificante ele pode ajudar no atrito, mas ele não trata vaginismo ou a contração involuntária da sua musculatura. Kareli, mas faça pompoarismo, é só fazer pompoarismo, foi o que eu vi, né? Só fazer pompoarismo. Gente, isso pode piorar a sua dor. Fortalecer os músculos sem antes tratá-los corretamente pode piorar o problema, aumentando ainda mais a dor e a tensão. Você está fortalecendo aquilo que já está tenso. Outra que eu ouço bastante, mas é só usar anestésico. Já ouviram isso? Comenta aqui se você já ouviu isso. De colocar, como que é o nome daquele anestésico? Lidocaína, né? Né? Lidocaína. Xilocaína. Creme anestésico. Só colocar, gente, isso aí pode dar um BO de uma fissura. Eles mascaram a dor temporariamente, mas não resolve o problema. E pode dificultar a penetração e pode causar cortes, lacerações ali. Então, muito cuidado. Tem gente que tenta forçar a penetração. Provavelmente alguém aqui já tentou. Mas se forçar, entra, mas a que custo? Com laceração, com dor. A tentativa repetitiva sem um tratamento adequado, ela vai reforçar o ciclo da dor. Alguém já tentou aplicar calor ou gelo na região, já recebeu essa orientação de ginecologista, tá? Não vai adiantar. Usar dilatador, vendo dica de YouTube. Gente, não, pelo amor de Deus, a gente precisa de um acompanhamento correto. Né? E se tivesse, gente, uma dica fácil no YouTube, gente, desconfie. Porque eu já recebi atendimento de pacientes que tiveram lacerações gravíssimas de diquinha de internet. A gente precisa de um processo, e um processo correto ali para você realizar. Isso pode gerar mais dor, mais frustração, mais medo em você, isso pode gerar traumas em você. Outra coisa que indicam muito, e aqui pode ser até uma polêmica, mas terapia, fazer terapia. Gente, tratar apenas a parte emocional sem trabalhar a musculatura, sem tratar a musculatura, não vai ser eficaz, tá? Porque não é só emocional. Eu sempre falo, alinha, faz os dois, tá? Alia um ao outro. Pode ser, terapia pode ser aliado? Pode. Mas a gente não pode só depender de terapia, porque é algo físico. Então, muitas vezes tem gente que afirma que é algo emocional, que tudo está na tua cabeça. Gente, o vaginismo, ele tem uma causa física e real.
não é apenas um bloqueio psicológico da sua cabeça. E tudo isso está errado, tudo isso que eu falei aqui, né? Provavelmente você já fala, só fazer terapia, não, só, a terapia é ótima, é maravilhoso. Eu já fiz por muito tempo, eu faço. Mas não trata algo que é físico. É a mesma coisa que eu querer terapia para tratar um braço quebrado, entenderam? Não faz sentido. Então, te ensinaram errado, e por isso que muitas vezes você tentou diversos tratamentos que não deu certo. Então, a falta de método é o real problema. A dor na relação, ela não vai se organizar sozinha, ela precisa de um método. Então, o método que vai olhar teu sistema nervoso, tua musculatura pélvica, tua memória corporal, tá? A parte aqui também, mas a parte física e mental, os seus pensamentos, sua linguagem, a sua segurança emocional. Então, se você já tentou várias coisas e nada funcionou, eu quero que você escute isso com atenção. Isso não prova que você é um caso difícil ou impossível. Isso prova que você nunca recebeu o tratamento certo. Você não falhou, tá? Você foi mal orientado. Tá entendido até aqui? Mano, cá, entendi. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto vocês vão comentando. Ah, tá bom. Então, calor aqui dentro. Muito bom, gente. É isso. Eu quero que vocês entendam até aqui, tá? Porque uma boa parte aqui a gente precisa entender. Por isso que eu contei minha história, para vocês realmente gerar essa identificação que tá gerando em vocês, tá? E aí, o que eu fiz para me curar? Primeiro passo, a gente precisa entender o ciclo da dor, tá? O ciclo da dor é o que impede a cura com o passar do tempo. E, na verdade, o tempo, ele apenas reforça o ciclo. E por isso tem muitas mulheres que vivem isso há anos. Há quanto tempo você vive a dor na relação? Se você sentir liberdade de contar isso aqui nos comentários, vai ser bem interessante, tá? Há um mês, há 2 meses, há 1 ano, há 3 anos, há 9 anos, enfim, não importa. Se você sentir liberdade, sentir a vontade para comentar aqui, vai ser legal, tá? Então, assim, eu quero ler 2 relatos aqui, tá? Para vocês entenderem. Um deles, eu vou pedir pro pessoal ali. Vocês colocam ali daí o relato? Deu boa? Foi? Então, ó, esse primeiro aqui. Cá, estou tão feliz. Depois de 4 anos casados, finalmente hoje conseguimos ter a penetração. Não senti dor alguma. Comecei meu tratamento no dia 9/3 e consegui a penetração hoje, dia 17/3. Esse é um relato do ano passado. Só Deus sabe o que passei nesses últimos anos. Porque são 4 anos, né, gente? E olha quanto tempo aí de tratamento que ela teve, né? Foi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Foi 8 dias. Bizarro. Não é sempre assim. A gente tem esse daqui eu quis pegar, foi um recorde. Deus sabe o que passei nesses últimos anos. Você foi uma luz no fim do túnel. Obrigada, Cá, por tudo. E eu posso dizer hoje que eu finalmente estou livre. Essa é a sensação, gente. Maravilhoso. Eu quis colocar esse aqui porque foi um tratamento bem rápido, até eu me surpreendi, né? Porque 4 anos de dor na relação, às vezes é só essa virada de chave do tratamento que a gente precisa. E olha esse outro aqui. 9 anos de relacionamento entre namoro e casamento. Finalmente me vi livre do monstro da dor na relação. É um monstro mesmo, né? Já tinha comprado o curso, mas não levava a sério. Ó, esse é algo que a gente vai falar por aqui, tá? Sobre levar a sério o tratamento. Porque achava de fato que não ia conseguir superar isso. E talvez essa seja a tua realidade. Mas após realizar consecutivamente os alongamentos, exercícios, consegui em menos de 2 semanas. Chorei de alegria e emoção. Se eu, com tantos traumas, medos e inseguranças, consegui vencer isso, ai, tô arrepiado. Qualquer pessoa consegue. Serei eternamente grata. Deus abençoe. Ah, esse daqui me arrepiou. Esse foi ano passado, final do ano passado agora. E, de verdade, gente, isso aqui me arrepia, porque, assim, tem muito relato que vai estar passando aqui pra vocês. Porque, assim, cada relato desse é um relembrar de Deus na minha vida que valeu a pena, sabe? Tanto tempo que essas mulheres estavam vivendo a dor na relação. E o tempo, ele reforça, infelizmente, esse ciclo da dor. Então, eu vou pedir aqui, Ali, coloca o ciclo da dor aqui em algum momento da tela, o ciclo, para elas entenderem o ciclo da dor, que é um conjunto de respostas do nosso corpo que se repetem em 3 momentos, tá? Então, antes da relação, a gente tem o que acontece, uma reação no nosso corpo. Durante a relação, a gente tem outro. E depois da relação. E esse é o ciclo que fica se retroalimentando toda vez que você fica deixando para lá o seu tratamento. Cada fase prepara para a próxima.
e fica assim, fica um looping infinito, gente, infinito. Então, se você quebra uma fase, você começa a quebrar o ciclo inteiro. E é isso que o método traz, né? Então, isso que eu quero explicar para vocês. Então, existem duas situações que a dor pode acontecer aí na sua vida. E aí você vai se identificar aí, você pode contar aqui se você quiser, em qual que você se encaixou, tá? Então, a primeira é você que vai para sua primeira relação, né? É o que aconteceu comigo. Nervosa, com medo de engravidar, medo de saber, medo de dar ruim, medo de não saber, insegurança com o corpo, medo, porque alguém vai ver, alguém vai saber, ou você, né, casou ali, tá com medo, você não sabe o que fazer, não sabe como agradar teu esposo, e você fica naquela ansiedade. E você até pode me falar, Kareli, mas eu não fico nervosa. Mas o teu subconsciente, ele tem medo, porque é uma situação totalmente nova. E aí você vive a dor na relação. Tem essa situação, né? Primeira relação ali, você já descobriu que tem a dor. Talvez você nunca teve dor na relação, nunca. Viveu aí anos, meses do seu casamento sem dor. Mas daí aconteceu algum trauma. Alguma infecção, até urinária pode dar, alguma infecção que nem candidíase. Você teve um pós-parto difícil. E aí você começou a desenvolver, você desenvolveu a dor na relação ou não consegue mais ter a penetração. E é nesse início aí que começa o ciclo da dor. Então, existem essas duas fases. Tem também a pessoa que nunca teve relação sexual, mas foi tentar colocar um OB, teve que fazer um exame, introduzir alguma pomada vaginal e descobriu que, opa, não entrou. Sim, gente. Aí a gente já começa, assim, até um sintoma de dor na relação e tem muitas mulheres que já tratam aí, tá? Então, você pode até me falar, cara, eu tento relaxar. Eu respiro fundo, eu fico relaxada. Mas quando o pênis vai entrar, parece que tem uma parede. Arde, dói, e aí você pode estar me relatando isso. Gente, a dor não começa na penetração. Ela vai começar antes. Ela começa no pensamento, na expectativa, na lembrança, no medo, tá? Do que pode acontecer. Muitas mulheres relatam, né, o frio na barriga, aquela tensão no corpo, a respiração presa, a ansiedade horas antes de acontecer. A gente vai falar também, né, vocês vão se identificar quem fecha a perna. Às vezes o marido até fala, relaxa, amor, relaxa. Mas aí você fica tensa ali. O corpo, gente, antecipa a dor. Então, mesmo que nada esteja acontecendo ainda, o sistema nervoso ele já vai estar em alerta. Opa! Então, ele vai entrar nesse alerta. Então, o que acontece é que nós temos duas áreas muito importantes no nosso cérebro, que é a área do consciente e do subconsciente, tá? O consciente vai ser o quê? A parte racional da nossa mente. É aquela parte, né, que vai analisar os pensamentos, que vai ter a capacidade ali de identificar e escolher o que ele vai aceitar ou rejeitar. Ele vai ser responsável, gente, realmente por estabelecer o contato com o mundo exterior, ele vai ter a noção da realidade. É no consciente que a teoria funciona, ou seja, você vai pensar assim, no teu consciente vai pensar assim, eu vou relaxar, vou respirar fundo, hoje vai, eu não vou ficar tenso. Teu consciente pensa isso, né? Quem já pensou isso aí? Né? Hoje vai, hoje eu vou conseguir. É uma falsa esperança que a gente dá. Daí vem o subconsciente. Aí que pega, que é a parte que a gente não controla. Ela não é racional. Ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela vai aceitar tudo que é posto nela como verdade. Ela vai ser responsável por regular as nossas emoções e memórias. Foque em memórias, tá? No subconsciente, o que o corpo vai pensar? Dói, machuca, é perigoso e eu vou me proteger. Eu vou ter que me proteger porque eu já sei que dói. Teu subconsciente sabe que dói. Por mais que você conscientemente queira relaxar, o teu subconsciente vai lutar para não entrar nada ali, tensionando, deixando ali espremidinho para entrar com dor ou simplesmente não entrar. O corpo, gente, não esquece as experiências de dor, ele tem uma memória, tá? E cada relação dolorosa vai criar uma memória corporal. Então, o teu músculo vai lembrar, as suas emoções vão lembrar da dor, a sua parte neurológica vai lembrar, vai ficar tudo mais sensível. E mesmo que você diga, hoje vai ser diferente. Gente, às vezes você vai dizer, hoje eu vou conseguir. O corpo lembra do que aconteceu antes. E, gente, ele tem uma memória boa. O corpo, ele aprende pelo que vive, não pelo que a nossa mente promete para ele. Então, a nossa memória, ela vai guardar coisas boas e ruins. Mas as ruins, minha gente, tem uma capacidade gigante
de nos marcar. Então, as memórias da dor, elas são muito intensas. Os estudos mostram que os seres humanos, eles possuem maior tendência a se lembrar de coisas ruins do que boas. Quem não se deparou com isso? Gente, pode ver. Às vezes é uma foto lá que você manda ou posta, uma pessoa falou mal, criticou, eu que tenho bastante hate, né? Sei bem disso, gente. Tem 1.100.000 pessoas a mais do que isso, até me acompanhando nas redes sociais, ali no Instagram só, né? Fora o TikTok. Tem crítica ali, às vezes me pega. Por mais que eu já esteja acostumado com os hates, mas às vezes, por mais que tenha um monte de gente me acompanhando, que me apoia, que sabe do meu conteúdo, dos meus princípios, vem um hater, a gente às vezes se abala. Porque muitas vezes a gente pode receber diversos elogios, mas uma crítica acaba pesando. Não é isso, gente? Pois é. Uma crítica acaba pesando. Muito, muito, muito mais do que às vezes um elogio. Uma simples crítica. Então, no caso da dor, é assim que acontece. Você tem uma memória. Ou por algo que te falaram, a primeira vez é ruim. Às vezes você foi, né, antes de casar ali, antes de ter a primeira vez, você ouviu muito, sexo é ruim. Que é só pra agradar marido. A primeira vez dói. Sexo é ruim, sexo dói. Ou pela própria experiência, doeu uma vez, o nosso subconsciente vai memorizar isso. E quando você vai para a relação com esse medo da dor, o seu corpo sabe que vai doer. Você tem essa memória para te proteger. É algo protetor, né? Mas quando o pênis vai entrar, a sua musculatura pélvica vai se fechar. E muitas vezes até as pernas fecham. Vocês já repararam nisso? Me contem aqui nos comentários. É verdade, Carelli, já reparei. E se você não reparou, com certeza a tua musculatura pélvica está fechando e muitas vezes você não consegue identificar. Mas provavelmente você não fica molinha lá, você não fica bem relaxado, dona molinha. Gente, não tem como, teu corpo vai querer te proteger. Gente, tá vendo? Teu corpo vai querer te proteger. Entenderam? Então, isso é memória da dor. Comenta aqui se isso já aconteceu. Ô, Jesus! Comenta aqui se isso já aconteceu com você. O ciclo da dor, gente, ele se fortalece a cada tentativa frustrada. Tudo se contrai, gerando ainda mais dor, que gera ainda mais contrações, que fecha ainda mais ali o canal. Toda repetição, sem que a gente reorganize, vai reforçar o ciclo. Cada tentativa frustrada vai fortalecer essa memória, vai aumentar essa antecipação, esse medo da dor, vai intensificar a contração, e por isso muitas mulheres dizem: no começo não era tão ruim, mas foi piorando com o tempo. Isso faz sentido. Faz sentido. Biologicamente isso faz sentido. E aqui entra um conceito muito importante que é da postura antálgica. A postura antálgica é quando o corpo muda a forma que se posiciona para evitar a dor. Por isso que você muitas vezes fecha a perna, por isso que a sua musculatura se fecha. Com o tempo, o seu corpo ele começa a ficar sempre preparado para fugir ou se fechar. Isso não é drama. Se o teu marido fala para você, tem que relaxar, ou se você mesmo se cobra isso, isso é fisiologia. É fisiológico do nosso corpo. Sabe quando a gente tá com cólica e a gente se fecha assim, fica naquela posição fetal? Por quê? O nosso corpo quer fechar, quer esconder o local da dor. Eu tô com uma dor aqui. A gente vai inclinar pro lado da dor. Isso é fisiológico. E é por isso que você sente uma parede, né? Por isso que você sente apertado. Isso é uma proteção do seu corpo. Por isso que muitas vezes a arte queima. Isso não é o seu ímã. Seu ímã não tem inervação suficiente para te causar dor. Não tem, gente. Ele nem é inervado. Então, não é o ímã que está te causando a dor se você, né, não consegue ter pressão, não conseguiu. Não é o ímã, é a sua musculatura. Não é falta de lubrificação e não é também, outra coisa que o pessoal fala, que é o tamanho do pênis. O tamanho do pênis do meu marido, do meu parceiro é muito grande. Não é. A musculatura, gente, passa um bebê. Ela tem, sim, flexibilidade para entrar o pênis. Isso é uma musculatura que não está flexível porque ela está muito contraída, involuntariamente, causando essa tensão, esse encurtamento muscular. E o seu músculo, ele só solta quando ele recebe uma mensagem de segurança. Você tem que entregar isso para ele. Quando você entende o ciclo, essas 3 coisas importantes acontecem. Você para de se culpar, você para de se forçar e você entende onde eu posso intervir, onde eu posso entrar com a ação. A dor deixa de ser um mistério para você e ela passa a ser um processo reversível. Essa tensão, esse encurtamento que você sente, ela precisa de técnicas certas e essas técnicas eu ensino tudo no método Seja Livre, tá? E o que é mais incrível é a gente, por meio dos exercícios diários, poder mudar essa memória da dor no subconsciente. Isso, gente, dá para fazer.
Você tem uma memória, mas a gente pode criar novas memórias. E essa é a grande chave do tratamento que fez com que eu me curasse, faz com que pessoas se curem em dias, meses. Mudar a sua memória da dor, ressignificar ela, transformar em algo bom. Eu quero que você pense assim, ó, um exemplo aí. Você vai pensar em uma comida que um dia te fez mal. Mesmo você sabendo que hoje ela não te faria mais mal, às vezes foi mal preparada, enfim, foi no lugar duvidoso que você comeu, às vezes só de sentir o cheiro, você já reage com o teu corpo. Deixa eu contar um exemplo. Eu tive apendicite, a minha estourou, eu quase morri quando eu tinha 14 anos. E eu lembro que no dia que a apendicite começou a inchar, que eu comecei a ter dor, naquela tarde eu comi um crepe. Um crepe. Me pergunte se hoje eu como crepe, mesmo sabendo que a dor não era do crepe, eu achei, né, até ter o diagnóstico, que era do crepe. Eu não consigo comer crepe, gente. Me dá um embrulho só de lembrar. Porque é isso. A memória do nosso corpo, o estômago fecha, a boca trava, a gente tem uma repulsa. Isso não é frescura, porque o nosso corpo ele tem uma memória corporal. Eu não como crepe, gente. Vocês têm alguma experiência assim? De alguma comida que você comeu, que você, né, você sabe que não foi daquilo que você passou mal, mas daí você ficou com aquela impressão. Então, com a dor na relação acontece a mesma coisa. A mesma coisa. E tem gente que fica gastando aí horrores. Eu até vou pegar aqui o relato de uma paciente que gastou horrores com tratamento, sendo que existe tratamentos muito mais baratos, né? E que muitas vezes pagou caro no tratamento e não consegue ser curado. Ó, ela mandou assim, 3 mil reais foi o que eu gastei em 2022, em uma clínica especializada em vaginismo, e não, coloca o relato que eu tô lendo aqui, acho que já foi colocado, né? Já? Tá. Ó, não obtive a cura. Comecei o método há 40 dias e já estou curada. Obrigada, cara, eu não tenho palavras para agradecer. Isso aqui, gente, tá? Isso aqui, clínica famosa, tá? Tem gente que não obtém sucesso porque não tinha os exercícios domiciliares e porque essa memória da dor que eu falei ali da comida, a gente precisa ressignificar. A memória da dor que você sente tem como ressignificar. Então, às vezes vai fazer exercício, né, em clínicas e tudo mais, fica tensa. Ou faz exercícios lá em clínicas e não tem exercícios domiciliares. Gente, o exercício domiciliar, eu falo que é tão importante quanto fazer em casa o exercício. Por que ele dá tão certo? Porque você está ali trabalhando todo dia, sua memória vai mudar. Então, às vezes, não tinha exercício domiciliar, é o que muitas me relatavam, faziam um tratamento presencial, pagavam caríssimos. Elas ficavam tensas no dia da sessão. Teve uma que me contou que chorou no dia da sessão de fisioterapia. Gente, isso é muito triste. Porque elas ficavam muito tensas, elas ficavam traumatizando. E não, eu não estou aqui criticando o atendimento presencial, eu já atendi por anos presencialmente e eu já tive pacientes que vieram de outros estados para ter o tratamento comigo, mas o que eu estou dizendo é que a cura da dor em relação, ela não tem fronteiras. Tem paciente de Portugal, dos Estados Unidos, tem paciente da Europa que já tratou comigo, da África, tive pacientes, esses dias palestrei, pessoal lá da Angola, então não tem fronteiras quando as técnicas elas são corretas. Apenas uma das técnicas ali que tem no método Seja Livre, gente, eu fiz um curso que eu investi mais de 6 mil reais, isso já faz uns 3 anos, e é um curso de liberação de fibrose, que não tem outros tratamentos, porque a gente precisa investir a liberação miofacial de assoalho pélvico, é muito específico. E poucas especialistas no Brasil e no mundo têm a capacitação para ensinar isso. Ou seja, não é qualquer técnica. O que você aprende no método Seja Livre, de forma didática, acessível, aplicada à sua realidade, isso é extremamente valioso, tá? Algo que não é ensinado em nenhum outro curso de forma tão completa. A dor em relação não é só uma dor, ela é um trauma, né, gente? Então, é uma batalha que precisa ser enfrentada com seriedade. Porque o seu problema merece a sua disciplina. Vocês entenderam aí um pouco do ciclo da dor, a gente vai continuar agora. Mas vocês veem como é complexo, mas que existe sim, a gente livrando vocês desse ciclo, do ciclo da dor, a gente quebra esse looping que você muitas vezes está vivendo há não sei há quanto tempo. E eu preciso ser sincera com você, gente. A dor na relação, ela pode acabar com o seu casamento. Os índices de divórcio, eles só aumentam a cada ano. E muitos deles é por conta da parte sexual. Nós sabemos que, gente, o sexo ele não é tudo num casamento. Se eu falasse aqui para vocês que sexo é tudo, a gente estaria cometendo um pecado de sexolatria. E não, sexo ele não deve ser idolatrado assim. Ele não é tudo no casamento, mas tudo fica comprometido quando não se está bem sexualmente. E à medida que o ciclo da dor ela vai se repetindo, a gente tem uma repercussão na intimidade.
Então, o que a gente entendeu? É que antes da penetração a gente fica ansiosa, o nosso corpo vai entender essa ansiedade, a gente vai ficar mais ansiosa. Durante a penetração, a musculatura se enrijece, fica tenso, e aí a gente vai lembrar daquela dor que a gente vai viver. E aí a gente tem uma repercussão a longo prazo. O ciclo da dor ele vai se repetindo. A gente tem uma repercussão na intimidade e no casamento, obviamente, consequentemente. Essa é a última fase do ciclo da dor, que é o pós-penetração. É a fase que você começa a ver o impacto que isso tem na sua vida e no seu relacionamento. Provavelmente vocês já estão vendo isso no casamento de vocês. Ah, mas meu marido é compreensível, eu sei disso. O meu também é. É, né? Mas impacta, gente. Impacta, não tem jeito. A libido acaba. Você começa a querer evitar qualquer contato sexual, às vezes até beijo você quer evitar. O casal se afasta, o casal se estressa muito mais, é envolto sim por um sentimento de frustração que não tem como ser ignorado. E a dor na relação, ela não vai ficar restrita ao quarto, mas à casa inteira. Até esse momento de mesa que nós estamos tendo aqui. Ela vai atravessar o casamento inteiro. E se você é casada, provavelmente você já sentiu isso no seu relacionamento. O que eu vejo? Autoestima sendo roubada, vejo mulheres frustradas, se sentindo incapazes de satisfazer o seu cônjuge. Eu vejo mulheres com libido baixa. Mulher que... Porque assim, gente, quem que vai ter vontade de sentir uma dor de cabeça? Eu sempre falo isso para meus pacientes. Ai, que vontade de sentir uma dor de cabeça. Ninguém tem, gente. É assim com o sexo. Quem que vai ter vontade de sentir algo que dói? Quem que vai ter vontade? Não tem como. Mulheres que não conseguem nem mesmo aproveitar as preliminares. Não sei se é assim com você. Comente aqui se você sentir liberdade de fazer isso. Nas preliminares, você até sente prazer. Só que você fica com tanto medo do que vai vir, que é a penetração, que você não consegue nem relaxar as preliminares e ter prazer. Isso é muito comum. Isso é o que muitos me relatam em consultas, né, ali no suporte do método Seja Livre, que nem nas preliminares vocês conseguem relaxar. Tem mulher cansada de tanto tentar, sabe? Sabe o que eu vejo também? Que me preocupa é maridos, muitas vezes incompreensíveis, tem muitos, mas também tem os que compreendem, mas não sabem ajudar. É o que o homem que fala que ama, que deseja, eu quero fazer dar certo, mas eu não quero te machucar. Que eles também sentem a frustração, eles sentem uma confusão, uma impotência de não sei o que fazer. Como que eu vou te ajudar? Eu não sei ajudar. Maridos que não sabem o que falar, como ajudar, se insistem, se recuam, se deixam de ter intimidade. E esse silêncio machuca os dois lados, gente. E agora, eu quero trazer alguém muito importante para essa conversa, tá? Que é o convidado especial, que, gente, ele nunca veio aqui falar sobre isso, tá? E ele não vem aqui como especialista, ele não vem aqui como professor, ele vem aqui como marido. Como marido. E eu quero chamar aqui meu maridinho, que ele tá aqui hoje, e ele é muito responsável, assim, também pela minha cura. Vem, amor. Venha, gente. Olá, olá. Dê umas boas-vindas. Tudo bem, pessoal? Primeira vez que, né, amor? Aparecendo. Primeira vez, gente. Ele não aparece. Dessa vez eu falei assim, amor, eu quero que você esteja ali para as pessoas entenderem que a dor na relação, ela não é um problema da mulher. Ela é um problema do casal. Do casal. Foi algo que a gente enfrentou juntos, né? A gente começou a viver e você me viu chorar. Sim, né? muitas Depois vezes. de tentativas frustradas. Né? Eu falo assim, só quem viveu a dor na relação sabe que é chorar pelada depois de não conseguir. Gente, você que tá me assistindo vai entender isso. E eu já falei bastante isso em curso, né? E eu trouxe o Felipe aqui para ele contar um pouco, ele não é muito de falar. Não. Mas hoje ele vai contar um pouco da versão dele, né? E como que foi para ele, na visão dele, né? O que eu senti me vendo chorar. Então, primeira coisa que eu quero, dê as boas-vindas para ele aqui, gente. Comentem aqui. Né? Oi, Felipe, seja bem-vindo. Faça esse recolhimento. Ele é Pepequito. Então, faça esse recolhimento ao meu marido aqui, que ele vai ver aqui nos comentários depois. Então, vamos lá. Amor, como que era, assim? Você me via chorar ali, via que a gente não estava conseguindo ter intimidade, ter relação. Que eu quero ter o sentimento, assim, com relação a isso? Né? Lembrando lá atrás, quando você me via chorar, e triste, frustrada, como que era pra você? O primeiro sentimento, assim, pra gente, homem, né?
é muito frustrante, porque você se sente incapaz, você não sabe o que fazer na hora, você vê a tua esposa ali chorando, com dor, né, numa situação delicada Ele dessa. saiu, acho que ali da E do aí nosso você script. não... Pode pegar, não tem problema não. Só voltar lá. Então a gente fica, né, você fica de mãos atadas, porque você não sabe o que fazer. Então você se sente incapaz, na verdade, né? Outras vezes a gente, né, depois das tentativas ali, Sim. eu ficava pensando, poxa vida, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tô forçando a barra? Então, assim, é bem delicado, uma situação bem chatinha, assim, de início, né? Eu lembro que eu chorava. Quer passar a senha do Wi-Fi ali? Se desconectar? Isso. Só passa ali então pra eles, amor, enquanto eu conto. Deu boa? Detalhes técnicos aqui, gente. Ao vivo, assim. Então, assim, eu lembro que eu chorava e o Felipe não sabia me ajudar, né? E assim, ele nem tinha obrigação de saber como me ajudar. Porque nem eu sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia explicar pra ele o que estava acontecendo. Eu lembro que eu só falava pra ele, tipo assim, eu não consigo, tô com dor, eu não consigo, e ardia, né, e queimava. E eu lembro da sensação dele de impotência. E, assim, uma coisa que muitos maridos pensam, minha esposa não me ama mais. Você pensava, assim, que eu tava te rejeitando como mulher, assim, não te desejava? Já passou isso pela tua cabeça ou você entendeu, assim, que realmente era uma dor, que eu estava sentindo aquilo? Não, eu já consegui entender que era uma dor mesmo, não me passava pela minha Que cabeça. eu tava, Não, né, por não. exemplo... Não, que não possa acontecer, não, mas pode acontecer, mas não era o caso ali. O Felipe, ele sempre acreditou muito no que eu estava sentindo. Eu nunca falei pra ele, eu sempre deixei muito claro pra ele, né, que o que eu estava sentindo não era falta de desejo, não era que eu estava, né, eu não te amo mais, porque tem muito marido que pensa isso. Não sei se algum aqui se identifica, né, que tem marido que acha que você não tá me amando mais, você não me deseja mais. E tem maridos que realmente se frustram total, assim. E então é muito importante que você que está vivendo a dor na relação explique para o seu marido que não é que você não o ama mais, é só porque... Foi eu que apertei errado ali aqui no meu botão, foi por isso. Explique para o seu marido que não é porque você está vivendo a dor na relação, não está conseguindo ter a penetração, que você não o ama mais. Isso você tem que deixar claro, porque se você deixar muito em silêncio, muito uma incógnita aí, pode ser que seu marido pense que você não o deseja mais. E, né, que você está evitando a relação sexual porque você não o deseja. Então, uma coisa que eu sempre deixei claro pro Felipe é que eu nunca parei de desejar ele, eu tinha vontade de ter relação, mas eu tinha dor. Até porque vai aumentar ainda mais o teu pensamento, porque você já está frustrado, né? Já está pensando, poxa vida, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E aí se a mulher não fala, não explana nada, aí fica mais complicado ainda. Fica mais complicado. Então, deixe claro que o que você está sentindo pro seu marido é dor, que você o deseja. E muitas vezes o que eu falo, use as ferramentas que vocês têm. Vocês estão vivendo a dor na relação, não está conseguindo a penetração? Ok. Tenham preliminares, então, não precisa ter já a penetração. Tenham preliminares, tenham outros momentos ali, não deixe de beijar, ter intimidade, ter momentos próximos. Às vezes não está conseguindo ter a penetração, é o que eu falo quando eu vou tratar, né? Evite a penetração, então, por um momento, até tratar. Depois vocês voltam, eu se oriento no curso, né? Mas por quê? Senão toda vez que vocês vão ter preliminar, vocês vão estar com medo do que vai vir. Então explica isso, amor, é só que eu não quero tentar por enquanto a penetração, quero ficar nas preliminares pra gente aproveitar enquanto eu trato. E outra coisa que eu queria perguntar pra você é o que você aconselharia, né, pro um marido, digamos assim, o marido que está assistindo aqui essa aula, que sabe que a mulher está vivendo a dor na relação, esse marido ele tá o que você aconselharia esse marido a fazer para incentivar o tratamento de uma pessoa que está vivendo a dor na relação? O que você falaria para ele que é algo que ajuda a incentivar, a tratar? Bom, primeira coisa, né, o homem tem que ter muita paciência, tá? O varão valoroso, tenha paciência com a tua esposa, ela está vivendo um momento delicado, está sentindo dor, já é tudo muito delicado. Imagina se for a primeira vez da pessoa, que foi o caso da minha esposa. Eu começar a cobrar isso dela, não rola, entendeu? Vai ficar ainda pior a situação. Então tenha paciência, conversa, tenta acalmar o máximo possível, tentar contornar a situação para deixar tudo mais leve, mais tranquilo. E buscar ajuda, lógico, né? Apoie, né, o tratamento. Apoiar o tratamento. Porque assim,
teve muitos casos que deu certo. E eu apertei um botão errado e saiu tudo. Deu certo. É que eu anotei as perguntinhas para perguntar pro Felipe, para não esquecer. Mas eu acho que assim, tem muito marido, eu acho bem legal isso, tem muitos maridos que eles compram o tratamento para a esposa. Eu acho maravilhoso isso, porque é de interesse também. Tem muitos que vêm me agradecer. Eu tive já relatos, eu vou tentar achar depois para postar para vocês aí no Instagram, mas teve um marido que veio me agradecer, assim, loucamente, de ter tratado a dor na relação da esposa dela, porque é de interesse também dos maridos, não só porque eu quero ter intimidade, mas porque a relação melhora quando a intimidade ela tá fluindo, né? Então o Felipe foi uma pessoa que muito me apoiou, ele nunca me apressou, gente. Ai, tá acabando? Ai, ele sempre me apoiou, fez os exercícios, então de uma maneira muito positiva. Então não seja um marido que fica apressando, que fica forçando a barra, porque isso só atrapalha o tratamento, né? Obrigada, amor. Nada. Agora a gente vai continuar aqui. Eu faço estar aqui. Então, gente, quis trazer aqui a visão do Felipe justamente para isso, né? Para vocês entenderem que não é um problema só meu quando aconteceu, é um problema de ambos, né? Ele nunca pensou que eu estava exagerando, ele nunca pensou, né, que eu não o amava mais, porque eu sempre fui muito clara com relação ao que eu estava sentindo. Às vezes você tem vergonha de falar, gente, é teu marido. É o teu marido, não tenha vergonha de falar o que você está sentindo. É o seu parceiro, não tenha vergonha de falar. Até porque se ele é uma pessoa que não te apoia, gente, é complicado. É complicado. A gente tem que encontrar o apoio e a gente muitas vezes tem medo de falar e tá perdendo um apoio tão importante. Então fale, explique, seja claro, né? Mostra essa aula depois, vai ficar salvo para vocês. Mostra essa aula depois, mostra o tratamento depois, porque isso é muito importante, tá? Então, agora a gente vai para uma parte também bem importante dessa aula, que é um exercício de palpação que a gente vai fazer. Onde você vai entender onde a dor acontece, por que dói, e que isso não é um defeito seu, né? Nós vamos fazer algo bem importante aqui, então vamos ter consciência, vamos trazer consciência para o corpo. Não para forçar a mudança, mas não também para provocar dor, então, mas para criar segurança a você. Então, antes disso, eu quero deixar algo muito claro. Eu quero perguntar primeiro também, antes aqui, vocês gostaram da participação do Felipe, meu marido? Entenderam a visão como homem também? Vão me contando aqui, que vocês recepcionaram ele muito bem, obrigada. Veja depois ali os comentários, amor. Muito obrigada, gente. Então, antes da gente começar essa palpação, se você quiser, vai pro teu quarto, e eu quero deixar muito claro aqui, que bom que gostaram, gente. Deixar muito claro aqui antes de continuar. Só faz isso se você se sentir confortável. Kareli, não tô no lugar legal, não tô confortável hoje, não quero hoje. Não tem obrigação nenhuma de fazer, só se você quiser fazer esse exercício. Então, isso aqui não existe certo ou errado, porque hoje eu só vou dar uma demonstração para vocês, não tem como eu passar aqui tudo bem certinho. Então, se em algum momento você se sentir desconfortável, ansiosa, confusa, pode parar, tá? Não tem problema nenhum. O seu corpo ele precisa entender que agora ele tem escolha, você vai dominar, tá? Muitas mulheres vivem completamente desconectadas da região íntima. Então, elas não se tocam, elas não olham, não tocam no sentido de olhar mesmo, abrir ali, olhar o que tem ali, né? Então, não olham, não percebem o seu corpo. E a palpação aqui, ela não é um estímulo sexual, então você não vai fazer masturbação, eu já falei aqui que não é, né, dos meus princípios, então a palpação, ela é para trazer uma consciência corporal, tá? Então, o que você vai fazer? Aí no seu quarto, tá? Na sua cama, tá? Então, você vai recostar, tá? Você vai recostar na cabeceira da sua cama. Você pode colocar uns travesseiros atrás aí nas suas costas. Pega um espelhinho. Eu esqueci de pegar. Amor, pega o espelhinho ali da minha penteadeira. Pedi pro Felipe trazer aqui pra vocês verem mais ou menos o espelhinho que eu quero. O bom de gravar em casa é isso, que eu sei tudo que tem aqui em casa. Obrigada, amor. Um espelhinho, tá? Você vai pegar. Tenta deixar de frente pra você, eu já vou até me olhar aqui. Tenta deixar de frente pra você olhar a sua vulva, tá? Se você tiver num lugar bem iluminado, deixa o celular aí pra você ver. Deixa o espelhinho de frente pra você, tá? E você vai olhar. Eu quero que você olhe, porque assim, quando foi a última vez que você olhou a sua vulva? Vou até pegar aqui a pepequita. Quando foi a última vez que você olhou ela? Sabe? Quando foi a última vez que você abriu aqui, olhou, meu clitóris, meus lábios, né? Vamos identificar as partezinhas, lábios externos, lábios internos, clitóris. Olhe. Me conta aqui se você conseguir agora, né? Agora você vai estar meio ocupadinha aí. Mas quando foi a última vez que você olhou pra você? Olhou a sua vulva?
A importância que tem você olhar, porque muitas vezes, gente, essa falta de consciência corporal prejudica bastante, até no tratamento. Então comece a ter esse hábito, tá? Perceba a tua respiração quando você olha ali e toca ali. Você fica mais ofegante, mais nervosa? Isso é muito comum também. Então o que eu quero? Que você faça uma palpação aqui por fora. Dá uma cutucadinha aqui por fora. Isso eu ensino no tratamento. Tem pessoas que têm tanta tensão que quando cutuca aqui já dói. Aqui por fora, né? Não é nos lábios ali dentro. Não quero palpação interna, gente. Por enquanto, gente, eu só quero que você palpe aqui por fora. Eu quero que você tenha trazer essa consciência corporal para você nesse momento da aula. Palpa aqui por fora. Você já fez isso? Palpar. Ó, pressiona. Pressiona mesmo, dá uma pressionada. Tem pacientes que têm muita ponto de tensão aqui por fora. A gente tem musculatura superficial e profunda. Então, no tratamento, eu ensino a fazer a palpação e liberação de toda essa musculatura que possivelmente está tensa. Tá? Possivelmente está tenso. Se você tem dor na relação, vai ter ponto de tensão. Se não é aqui por fora, quando você palpa, você não sente dor, é lá dentro. Cariere, mas eu já tô nervosa só de palpar aqui por fora, meu Deus! Calma, tá? Palpa, só faz isso. Dá uma palpada aqui. Conseguiram, gente? Fizeram isso? Vocês perceberam como que vocês ficaram com isso? A respiração mudou? Como que teu corpo reagiu a isso? Você ficou tensa? Imagina o que acontece, então, quando existe uma penetração aqui sem preparo. Sem essa musculatura estar preparada para receber. Isso ajuda você a entender o porquê que a dor não surge do nada. Por que o corpo se antecipa? E aí você pode me perguntar, Carielle, eu fiquei nervosa só de fazer isso. Ó, continua palpando aí. Imagina tratando, será que eu vou conseguir? O que reorganiza a memória corporal é uma repetição segura. É um estímulo progressivo. É um controle de intensidade, você vai ter uma previsibilidade, o respeito ao seu tempo. O fato de você fazer em você vai te trazer segurança com as técnicas. O seu corpo ele vai relaxar com muito mais facilidade. Então, por isso que no método Seja Livre, oh Jesus, deixa eu colocar, a gente tem, eu não peguei todos os dilatadores, a gente tem níveis, tá? Níveis de dilatadores. A gente tem desde o tamanho do dedinho, a gente vai evoluindo até o último nível, porque é algo que dá previsibilidade para vocês. Eu não quero derrubar aqui, deixa. É algo que vai dar previsibilidade. O seu corpo precisa disso. Se na relação, quando você palpou aqui, você já ficou meio tensa, já ficou nervosa, pensa na relação, a gente não tem previsibilidade. Você está sempre esperando o movimento do outro, é o outro, você depende do outro. Então aqui é você fazendo em você, o tratamento é você fazendo em você. E é por isso que tá tão certo. Você vai respeitar o seu corpo, você vai controlar a intensidade, você vai ter segurança, porque é tudo de maneira muito progressiva. Então, o seu corpo vai relaxar com muito mais facilidade. O seu corpo ele precisa viver experiências diferentes das que geram dor. E é isso que a gente faz no tratamento. E isso não acontece por acaso. Acontece com o método e com a sua decisão de mudança. Se você repete, ai, meu corpo não funciona, tá? Isso, se vocês quiserem vestir a calcinha aí, não sei, pode vestir. Tá? Eu queria que vocês fizessem essa palpação para trazer consciência. Eu não posso passar aqui na aula, né, exercício, tá? Porque seria até antiético fazer isso aqui, no método eu ensino. Mas comecem a fazer, gente, como exercício, olhar e palpar, pelo menos por fora. Façam isso. Tá? Se você ainda não faz, coloca isso, anota aí no caderninho, olhar pelo menos depois do banho ali, olhar tudo bonitinho, lábio, olhar, perceber o seu corpo. Porque se você repete, meu corpo não funciona, isso não é pra mim, eu não vou melhorar. Ah, porque eu sempre vou ser assim, eu sou travada. O sistema nervoso entende isso e ele vai entender isso como uma ameaça, como uma sentença que você está dando. E um corpo em ameaça, ele não vai relaxar. Quanto mais uma frase é repetida, mais rápido o seu cérebro vai acessar aquele padrão. E por isso, palavras repetidas, elas vão virar um estado corporal. Eu preciso ser muito clara aqui para você. Trocar frases, eu vou ser curado, não vai te curar. Trocar frases não vai te curar. Ser positiva vai te ajudar, mas não vai te curar. Mas se você manter uma linguagem agressiva e pessimista, isso só vai sabotar qualquer tratamento. Então, para a sua vida isso, tá, gente? Essa aula aqui eu falo para dor na relação, mas é para a vida, né? Se olhar mais, que foi o que a gente fez com a palpação, e aqui, cuidar com o que você tem falado para você mesmo. Palavras são ambientes. O ambiente influencia o comportamento corporal. A palavra de Deus vai falar que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não significa que você vai negar a realidade que você está vivendo com a dor. Significa escolher não se agredir enquanto você caminha.
A fé não é fingir que não dói, que não tá doendo, que não tá ruim. A fé é acreditar que você pode mudar. Pode mudar. Isso para tudo na sua vida. Você costuma... comente aqui. Você costuma dizer para você que você não vai ser curada, que eu não sou boa, que meu sexo vai ser ruim a vida inteira, que eu não vou conseguir? Você costuma falar isso? Comenta aqui. Porque você está trazendo para a sua vida um estado corporal ruim. Você está se sabotando. É necessário que a gente saia desse movimento de vítima e a gente comece a ter autorresponsabilidade. Anota aí no seu caderno, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, porque depois de tudo que você entendeu até aqui sobre o seu corpo, sobre a memória da dor, a linguagem que você tem que falar para você, nós chegamos a um ponto muito sensível dessa aula, que não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A culpa vai te paralisar, mas a autorresponsabilidade vai te movimentar. A culpa, o que ela vai dizer para você? Eu sou o problema, eu não tenho mais jeito, eu não dou certo. Mas a autorresponsabilidade vai dizer para você, isso aconteceu, isso não me define, eu posso fazer algo a partir de agora. Assumir a responsabilidade não significa carregar o peso sozinha. Significa assumir o papel ativo da própria cura. Eu preciso ser muito honesta com você. Ninguém vai curar a sua dor por você. Meu marido veio aqui agora falar que me apoiou. Eu falei, ele me apoiou mesmo, ele me incentivou. Mas ele não podia me curar. Nenhum médico vai te curar. Nenhuma oração isolada vai te curar. Eu preciso ser claro com você aqui. A força de vontade não vai te curar sozinha. Essas coisas elas vão se unir, sim. Você precisa do seu marido, você precisa de orientação, sim, de profissional. Você precisa orar, sim, pela sua intimidade. Precisa ter força de vontade. Essas coisas ajudam. Mas a mudança, ela exige uma participação ativa nossa. Enquanto você terceiriza a sua dor, ela vai continuar onde está. E agora, eu quero te convidar a fazer algo muito simples e muito poderoso. É um termo de compromisso. Vou deixar até aqui na tela, Ali, coloca na tela aí pra gente, a escritinha do termo de compromisso. Foi? Então, assim, gente, você tá com um caderninho aí, pega um papel agora, se você não tá, pega, tá? Você não precisa escrever nada complexo, tá? É pra você, não é pra mim, não é pra nada. Esse é um compromisso com você, tá? Escreve aí. Eu, né, como tá escrito aqui na imagem, eu, teu nome, assumo a responsabilidade de cuidar do meu corpo, com respeito, consciência e verdade. Sem culpa, sem violência. E assina aí, teu nome, tá? Vou deixar escrito aqui, vocês podem copiar. E, cara, anota isso aí e deixa na cabeceira da tua cama. Esse papel não é pra mim, ele é pra você. Quando você faz isso, você está dizendo pro seu corpo, eu ouvi você. Eu vou te respeitar. Eu não vou mais te forçar a ter relação com dor. Eu não vou mais te ignorar. Não vou mais ignorar essa dor. Agora eu quero que você se pergunte isso. Pergunte com muita sinceridade. O que eu faria diferente se eu realmente assumisse a responsabilidade pela minha cura? Você não vai responder para mim isso. Você vai responder para você. A dor na relação não cura sozinha. Você assinou aí esse termo de compromisso? Vou digitar de novo aqui para vocês. Você vai anotar teu nome, eu, Maria, Ana, Joana, assumo a responsabilidade de cuidar do meu corpo. Com respeito, consciência, verdade, sem culpa e sem violência. Assina embaixo e deixa de lembrete para você lembrar que isso precisa de autorresponsabilidade. Chega de ficar se vitimizando. Porque eu não consigo, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Chega. Você precisa ter responsabilidade de tomar para uma ação. A dor na relação não vai passar sozinha, gente. Isso para a sua vida toda, não é só isso. Eu não mexi no microfone aqui, né? Tá certo, né? Isso é para a sua vida. Isso é para tudo que você fizer. Para de se fazer de vítima muitas vezes. Eu sei que você não tem culpa de sentir dor na relação, você não tem mesmo. Mas você tem algo a se fazer para depois dela, para além dela. Então se pergunte com sinceridade, o que eu faria de diferente se eu realmente assumisse a responsabilidade pela minha cura? Responda pra você isso. Responda pra você. E eu tô sendo tão honesta com você nessa aula, porque eu tive que tirar essa venda dos meus olhos para não passar mais de 2 anos com a minha dor, gente, senão é um looping. Só que o fato de você saber o que pode mudar não é o mesmo que como mudar. O fato de você saber que pode mudar não é o mesmo de saber como mudar. Você entende isso?
Eu já sei, você entendeu que você pode ser mudado. Mas como? Exatamente para isso que o método existe. O método Seja Livre, gente, é um caminho estruturado para mulheres que querem parar de sentir dor, parar de se culpar, parar de se forçar, reaprender a viver a vida com prazer, com segurança. Tudo isso, gente, sem precisar sair de casa, é no seu tempo. Claro que com uma constância sim, mas no seu tempo, no horário que você puder fazer. Com respeito ao seu corpo, com evidência científica, com base clínica, sem ferir a sua fé. Ele vai trabalhar todo o ciclo da dor. Ele vai trabalhar o corpo, a mente e o sistema nervoso juntos. E é por isso que dá tão certo. Por isso que mais de 10 mil mulheres no mundo todo já passaram por esse método. Mulheres que achavam que não tinha mais jeito, que tinham tentado de tudo, que já tinham desistido. Não é porque elas são especiais, não, ou diferentes. Não é porque você é um caso à parte, é um ET. Mas porque elas seguiram o método certo, gente. E agora que você entendeu o que está por trás da dor que você sente, eu quero que você saiba de uma coisa. Vocês já viram aqui que vocês não estão sozinhas, né? E você não precisa mais continuar presa nesse ciclo de frustração, medo, culpa, porque eu vivi essa dor por 2 anos. Eu sei o que é chorar depois de uma tentativa frustrada, fingir que tá tudo bem, evitar o toque, pensar que o problema é você. E mesmo sendo fisioterapeuta, mesmo estudando, eu também passei pela peregrinação de ouvir de profissionais que estava tudo normal. Tá tudo certo, por quê? Alguns profissionais, ginecologistas, eles não vão saber avaliar a sua musculatura, então para eles vai estar realmente tudo normal. Porque a musculatura, olhando, tá tudo normal, era uma palpação, era um trabalho ali que a gente sabe o que é atenção. Vão achar que é coisa da sua cabeça. Até que eu decidi buscar uma resposta real. E foi isso que me levou a criar um método Seja Livre. Para que mulheres cristãs, ou não, mas mulheres como eu, que já viveram a dor na relação, que querem viver uma vida íntima saudável plena, não precisem mais ficar sofrendo em silêncio. Esse é o método que já curou mais de 10 mil mulheres. E hoje, você vai ter a chance de fazer parte dessa nova turma. Uma condição especial que nunca foi oferecida antes. E, antes da gente falar sobre bônus e tudo que vocês vão ter, eu quero mostrar para vocês como que é o curso por dentro, tá? Então, toma uma aguinha aqui. Foi lapada, né, gente? Essa aqui é a dureza das coisas que eu falo. Foi bem realista, mas é isso, gente. Não tem como... que nem eu falei, gente, não é sobre promessa milagrosa. Precisa de um método que, sim, resolve. Né, gente, eu tenho o maior orgulho de falar isso, mas resolve. Mas a gente precisa aceitar algumas coisas e ter autorresponsabilidade sobre o que a gente está vivendo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vai aparecer aí na tela. Só vamos sincronizar aqui. Tá. Vai aparecer aí na tela de vocês. Agora, vamos ver se foi. Acho que foi. Peraí. Vamos ver se foi. A gente, sou péssimo com tecnologias. Eu acho que foi. Aí. Então, vai aparecer aí na tela de vocês, tá? Um pouco aí, né, do método Seja Livre. Não consigo abrir todas as aulas, né? Mas assim, eu quero que vocês entendam como que vai ser para quando vocês estiverem dentro. Aqui a gente tem, né, a página inicial e a gente tem todos os módulos. Então, a gente tem um módulo de introdução com 2 aulas, tem um aulão de boas-vindas lá da turma anterior, que eu explico tudo, tá? Mas calma que vai ter mais. Você não está sozinho, então são 4 aulas para entender mais ainda sobre o ciclo da dor, entender tudo que você está passando, né? Então a gente tem 4 aulas ali. Entendendo a dor, tá? Exercício de palpação bem mais consolidado aqui para vocês, tá? Tudo que vocês vão ter aqui. Então, vaginismo, dispareunia, sobre essa questão dos termos. Toma um vinho que relaxa, o ciclo da dor, o que pode atrapalhar no tratamento. A gente vai ter também um módulo só de dúvidas frequentes. Como virgem pode fazer? Posso fazer menstruada? Preciso dos dilatadores, que é uma dúvida que muitas de vocês têm e eu respondo aqui. Posso ter relação sexual durante o tratamento? Quando buscar a terapia? E daí a gente tem módulos de iniciando a prática, como ter disciplina, itens, o que você vai precisar para o tratamento, que geralmente são coisas que vocês têm em casa, a não sei que precisa dos dilatadores, mas assim, eu indico tudo, gente. A melhor posição para os exercícios. E aí a gente vai ter, então, as semanas de exercício. Então, eles são divididos em semana 1. Então, quando vocês entrarem, vocês já vão ter acesso à semana 1 de exercícios, tá? E aí, a gente vai dividir as turmas, que é entre as pessoas que
vão precisar aqui do dilatador e exercícios para quem não precisa do dilatador. E aí a gente vai ter na prática como retomar a vida sexual e os bônus, tá? Então, aqui um pouquinho do que é o curso, o método Seja Livre para vocês entenderem sobre ele. Deixa eu ver se eu consegui fechar aqui. Deu certo, tá? Então, mostrei esse review aqui rápido para vocês, tá? Para vocês entenderem. Então, que módulos, exercício com dilatador, sem dilatador, tudo é muito prático. Eu não fico enrolando, tá? Eu sou bem prática mesmo, tá? Eu nem fico enrolando aqui no curso mesmo. Então é bem prático, já vai ter um exercício ali prático e você vai entender como quebrar esse ciclo, tá? E antes de te mostrar o valor também, eu quero que você entenda o que você vai levar entrando nessa turma de 2026, o Ano da Cura. Ano passado a gente fez essa edição de 2025, Ano da Cura, e foi uma bênção, gente. Por quê? O valor vai subir, né, do método Seja Livre, ele realmente está num preço muito acessível. Então, a gente vai ofertar agora no valor abaixo do preço que está, tá? E aí, depois ele vai subir. Então, além do curso completo, você também vai receber algumas coisas, alguns bônus muito legais que não tiveram antes. Então, um deles é o nosso e-book, O Rei do Oral. Foi sucesso na Black Friday, um dos que a galera mais elogiou ali, que é para os maridos. Por quê? Muitas vezes você não está conseguindo ter a penetração na relação, mas um oral, uma carícia oral ali, todo mundo merece. Então, é um conteúdo direto, respeitoso, mas para ajudar o seu marido a também te dar prazer enquanto você está tratando e depois também. Esse e-book, gente, vou deixar aqui na tela, os meninos vão deixar aqui na tela para vocês, a capa dele, ele tem um valor de R$ 59,90, tá? Mas você não vai pagar isso, vai vir de bônus. Aí a gente tem também outro e-book que vai junto, né, para você que entrar no Método Seja Livre, que é o e-book Produtos e Sex Shop. Esse e-book, vocês já vão entender por que ele está ali. Ele tem sugestões de produtos que realmente funcionam, que eu já testei, que eu tenho aqui em casa, que são maravilhosos, com uma linguagem clara e sem vulgaridade. Também esse e-book custaria R$ 59,90. Por que tem esse e-book? Porque você vai ganhar também o aulão do Sexy Shop. É uma aula, gente, maravilhosa, que eu mostro os produtos para você poder usar aí na sua casa. Entender como usar os produtos certos, no tempo certo, respeitando o seu corpo, né? E são produtos muito legais, assim, que muitas vezes vocês perguntam o que dá para usar. Tem muitas coisas Sexy Shop, gente, que não é legal mesmo. Não é interessante mesmo usar na hora H. Mas esses aqui que eu mostro no aulão é sensacional. Então, por isso vocês vão ter o aulão e o e-book para complementar. Esse aulão do Sexy Shop custaria R$ 147,00 sozinho. Vai ser bônus também. Agora, uma coisa inédita que vocês vão ter vai ser a Live IA, que é a nossa IA, a nossa assistente de inteligência artificial, que responde, além do meu suporte, tá, gente? Eu que respondo vocês ali dúvidas do tratamento, a gente vai ter uma inteligência artificial, uma IA, que ela conhece todo o método Seja Livre. Tudo, tudo. E ela vai responder as suas dúvidas. Às vezes você tá fazendo ali, tem aquela dúvida na hora, eu não consigo responder todo mundo na hora, né, em tempo real, mas a IA, a Live IA, vai responder vocês 24 horas por dia, ela vai estar lá respondendo tudo sobre o método. Ela sabe tudo. Gente, isso é inédito. Não teve antes e agora nessa turma a gente vai ter. E ela é um valor de R$ 147,00 por ano. Mas aqui vai ser bônus para essa turma, tá? Então, mais um bônus para vocês. E o melhor, tá vindo aí. Se você tiver entre as 100 primeiras assim, ó, daqui a pouco eu vou liberar as inscrições aí para o Método Seja Livre. E se você tiver entre as 100 primeiras, então já pega o cartão aí se você tem interesse em entrar no método, vocês ainda vão ganhar um acesso à sala secreta. A gente intitulou de sala secreta porque é um lugar nosso. É um espaço exclusivo, onde a gente vai ter 4 encontros semanais que já vão começar na semana que vem. Eu já vou entrar ao vivo com vocês para fazer um acompanhamento ao tratamento de vocês. São 4 encontros em grupo, tá? E é a sala secreta, então você que está entre as 100 primeiras, está com medo ainda de, meu Deus, mas é muito individual e tudo mais. Pois é, mas eu vou estar lá acompanhando ao vivo as 100 primeiras pessoas. Carielle, mas e se eu for, né, depois... Gente, tem que ser rápido, tá? Tem que ser rápido porque quando liberar a oferta, vocês vão querer entrar o mais rápido possível. Eu vou acompanhar vocês, tirar as dúvidas de vocês, né? E esses encontros ao vivo, gente, quando eu faço essas mentorias ao vivo, ela tem um valor de pelo menos R$ 1.497, tá? Minhas mentorias são isso, pelo menos, a partir de. E se você somar tudo isso que eu falei dos bônus, aliviar, o aulão do Sexy Shop, tudo isso somaria um valor de R$ 2.407,87. Tudo isso junto com o curso. Mas você não vai pagar isso. É aqui que entra a condição especial que eu vou liberar para vocês.
hoje, só hoje. Hoje, né, e a partir do momento vai ficar aberto as inscrições, mas para você ter acesso com urgência aí às 100 primeiras, aos bônus, começar hoje o tratamento, hoje, sem nenhum bônus, o curso já custa, tá? Hoje, sem nenhum bônus, você não vai pagar o valor de R$ 697, sem nenhum bônus, você não vai pagar. Hoje, o curso está custando, gente, R$ 497. Depois, eu preciso te avisar, após o encerramento dessa turma, ele vai subir para 697, certo? Então, espera lá. O acesso é vitalício, provavelmente será retirado, tá? Mas para você que está aqui agora, ao vivo comigo, você não vai pagar R$ 2.400, tá? Você não vai pagar os 697 que a próxima turma vai pagar. Não vai. Nem os 497 que é hoje. Hoje está 497 no nosso curso. Sem bônus, está 497. Hoje, você vai garantir, com todos esses bônus, o aulão do Sexy Shop, a IA, e se você for as 100 primeiras ainda ganhar a sala secreta comigo, você vai pagar hoje R$ 397 à vista, ou 12 vezes de R$ 41,06. Com garantia de 7 dias, acesso vitalício, porque depois não teremos mais acesso vitalício, essa foi uma decisão que a gente tomou esse ano, que 2026 a gente não vai ter acesso vitalício mais, então fechando essa promoção vai voltar a ser acesso anual, então você vai ter acesso vitalício, todos esses bônus, garantia de 7 dias, tudo isso por R$ 397. Então eu vou deixar aqui na tela, tá? Para você não esquecer esse valor, porque depois vai para 697. E as 100 primeiras que entrarem vão receber então a mentoria comigo ali por 4 semanas, semana que vem a gente já começa a primeira em grupo, onde eu vou acompanhar vocês no tratamento. Vamos conversar ali, vai ser algo bem direto, muito bacana, que vai te ajudar realmente a dar um start no tratamento. Eu não vou deixar você desistir, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar os bônus aqui para você entender. 397, tudo isso aqui. Então, ó, e-book do Rei do Oral, seu marido sabe fazer um oral maravilhoso você. E-book dos produtos do Sexy Shop, custaria R$ 59,90 cada e-book, tá? O aulão do Sexy Shop, que custaria R$ 147. A nossa IA inédita, tá? Que vai responder vocês 24 horas por dia. Ela sabe tudo do tratamento. Além do suporte que eu também dou ali, eu respondo vocês nos comentários. Essa Alivia, ela seria 147 por ano. E ainda a sala secreta, que é algo inédito também que a gente vai fazer, que é essa mentoria em grupo, 4 encontros semanais, que seria aí um valor de R$ 1.497 para cada pessoa. Se somar tudo isso, gente, R$ 2.407,80. Hoje, o método Seja Livre está por R$ 497 sem esses bônus. Depois que passar essa promoção, vai subir para R$ 697. Mas no 2026, o ano da cura, hoje você vai estar pagando R$ 397 com acesso vitalício, ou 12 vezes de R$ 41,06. Garantia de 7 dias, acesso vitalício e todos os bônus inclusos. Tá aqui na tela, vocês já estão vendo aqui. E agora eu quero te pedir para pegar o seu cartão de crédito, porque eu tenho certeza que você vai querer entrar. Pega o seu cartão de crédito, porque antes de eu fazer a contagem regressiva aqui para vocês entrarem, né, no método Seja Livre, para vocês serem as 100 primeiras aí, corre para ser 100 primeiras, porque é bem rapidinho. Eu quero fazer uma oração final, tá? Independente da escolha que você vai fazer, eu falei aqui que não é... Essa aula aqui não é para te forçar a comprar nada, eu queria que você realmente sentisse no final dessa aula como valeu a pena, e eu tô assim, com o coração muito realizado. Então, antes da gente fazer a contagem regressiva, né, desse final de aula, de eu realmente liberar esse desconto, esses bônus incríveis para vocês, eu quero fazer uma oração final, porque já valeu muito a pena até aqui, né? Eu tô muito feliz por tudo isso, e que o Senhor direcione o seu coração para a melhor escolha. Vamos orar, gente? Finalizar? E depois, logo depois dessa oração, eu já vou começar a contagem regressiva e as inscrições estarão abertas para o método Seja Livre, aí para vocês adquirirem todos esses bônus e tudo isso, tá bom? Então feche seus olhos aí nesse momento, vamos orar agradecendo. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, Senhor Jesus, em que eu pude explanar, explicar a cada uma que está aqui sobre a dor na relação. Eu tenho certeza que vendas dos olhos foram tiradas. E eu tenho certeza que, a partir de agora, elas terão um mover diferente. Não mais de se colocar como vítimas, não mais de se culpar, mas de entender a autorresponsabilidade que elas precisam ter sobre isso que elas estão enfrentando. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu tem poder de
de curar tudo isso que elas sentem. Senhor, o Senhor tem poder, mas é preciso também a nossa ação, porque é nesse processo que o Senhor irá nos moldar e que nós iremos testemunhar. Então, ilumina, Senhor, a mente delas, Senhor, o coração delas, que independente se entre ou não no método Seja Livre, que elas possam ser curadas e que eu possa guiá-las, Senhor, a essa cura e gerar mais e mais testemunhos para a sua honra e para a sua glória. Desde já, te agradecemos por tudo, por cada mulher aqui. Amém. Vamos para a nossa contagem regressiva? Estão prontas aí, com o cartão na mão? Vamos lá então, gente. Vamos lá, vamos começar aqui a contagem regressiva e então as inscrições do Método Seja Livre, o ano da cura dessa turma vai estar aberta, tá? Então corre, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um investimento para a sua intimidade, é um investimento para a sua liberdade, né? E eu fico muito feliz, porque eu sei que disso aqui, de hoje, mais testemunhos virão da minha dor, porque gerar testemunho dói, mas é muito bom ver testemunhos sendo gerados. Então vamos lá, gente. Prontas aí? Vou contar, contagem regressiva de 5 segundos, como sempre faço. Então vamos lá juntas, ó. Foi. 5, 4, 3, 2, 1. Inscrições abertas, vem ser livre da dor na relação. Você vai ver aí um link, ou um QR Code, e você pode aí mirar a tela do seu celular, clicar no link e já estamos abertos aí inscrições do 2026, o ano da cura, essa turma que a gente faz aí todo ano para levar a cura. O seu ano 2026 não vai ser igual foi 2025 ou 2024, enfim, os anteriores com dor. Eu quero te ver do outro lado. E para te acompanhar nessa jornada, para ver você livre, confiante, leve, para ver o seu casamento sendo reconstruído de dentro para fora. Se o seu coração está dizendo, é para mim, então essa é a sua hora. Eu quero dizer que eu tô te esperando aqui, já vou estar aqui no suporte. E se você entrou, já diz ali para mim, lá no meu direct do Instagram, entrei, que eu já vou te desejar as boas-vindas lá também. Que Deus abençoe a sua decisão, fica à vontade, mas corre para você ser ali uma das alunas da sala secreta para a gente estar juntas já na semana que vem no aulão ao vivo. E corre para ser livre, gente. A cura, ela tá mais do que próxima de você. E se você pensa, ai, será? Olha, eu te digo que o método Seja Livre vai mudar a sua vida e a sua intimidade. Eu te vejo lá dentro, já vou entrar aqui, responder das boas-vindas lá no meu Instagram, corre e vem ser livre, porque 2026 eu profetizo sobre a sua vida. É o seu ano da cura. Tchau, tchau, te vejo lá. Oi, meu nome é Bianca, eu sou aluna do método Seja Livre. Eu não tinha dor na relação antes, comecei a ter dor depois que eu tive a minha filha de parto normal. A primeira vez que eu fui ter relação depois do parto foi extremamente dolorido e não passava nas outras vezes. E eu já tava assim, sem saber o que fazer, né? Pedia pra Deus me dar uma ajuda, né? Como que eu poderia resolver isso. Foi aí que eu conheci a Carielle, entrei no curso e assim, já logo de início já começou a melhorar muito, já com as primeiras aulas. E hoje, assim, posso dizer que meu relacionamento com meu marido melhorou muito, a nossa intimidade melhorou muito, assim, foi transformador, mais do que já era antes, sabe? Foi muito bom. Boa noite, eu faço parte das alunas do método Seja Livre e hoje eu posso dizer que eu estou livre da dor na relação. O método é verdadeiro e confiável. Eu tinha muita dor na relação e graças a Deus, devido às orientações que são passadas, tudo que é feito é verdadeiro, é real. Temos acompanhamento, temos um cuidado especial pela profissional e hoje eu posso dizer que eu estou livre da dor na relação. Olá, eu sou Emiliana, aluna do método Seja Livre da Carielle. E assim, esse testemunho é para relatar um momento que é muito sofrido, né, toda mulher, mas eu tô livre da dor na relação já há alguns meses, já é um agravante que eu fiz um tratamento de câncer de mama, então com a quimio, a rádio, tudo resseca, fica mais difícil. Já sentia dores antes, né, e com isso só agravou. E
E agora com esse método realmente foi um libertador, né? Um momento de você sentir mais prazer e de não estar sentindo essa dor já é tudo. Muito obrigada, Carielle. Beijos para vocês. Olá, eu sou Jamile. Eu participei do curso do método Seja Livre e graças a Deus, graças a Carielle, eu estou livre da dor na relação. Eu sou Fábiola Cruz, eu sou aluna do curso Seja Livre, podem comprar sem medo. Quando eu comprei, eu também tinha muito receio de não funcionar, mas com um mês, fazendo os tratamentos certinho, eu fui curada e hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova mulher. Vocês podem comprar sem medo. Parabéns a Carielle pelo tratamento nota 1000. Podem comprar, gente, sem medo, tá? O tratamento funciona. Amei desde o princípio, tipo assim, eu tinha muito, apesar de ser físico, né? Eu tinha uma meia restrição de fazer, só que eu falei, não, preciso fazer, né? Seguia você, via assim, adoro, vejo todo dia, né? E eu falei, não, vai ser com ela, tem que ser com ela, tem que ser com ela. Aí quando eu vi que tinha online, né? Fiz a avaliação, adorei, comecei a fazer exercício, assim, que passou. Muito tranquilo os exercícios, muito fácil, assim, é bem mesmo tranquilo. Eu adorei. Digo que a minha dor praticamente sumiu, né? Devido aos exercícios, fiz direitinho, porque como fiz, eu sei que se não fizer, não adianta. É só, ainda mais que é online, né? Não tem a presença física, né? Eu amei, indico. Vai sem medo, faz, que é muito tranquilo. Você passa muita confiança também, né? A gente fala assim, eu amei. Eu, tipo, indico pra todo mundo agora. Quem tem, eu falei, mina, faz, bora fazer isso. Eu casei virgem e eu nunca tinha buscado informações antes pra saber o que eu realmente tinha. Então eu casei sem saber que eu tinha vaginismo, que eu tinha dor na relação. Então lá na lua de mel, quando a gente chegou no hotel, a gente tava bem cansado e a gente deixou pro outro dia pra tentar, né, pra ter o nosso momento. Então no outro dia a gente foi tentar e assim, era uma coisa difícil, porque não conseguia, entendeu? Então assim, era uma coisa, doía muito, era horrível, não era legal. Eu comecei a fazer o tratamento da doutora Carielle e aqui, desde o início, sabe, aquele tratamento foi me ajudando muito. Os vídeos dela do Instagram, né, já me ajudavam bastante. Então eu comecei a fazer aquele tratamento, mesmo que online, é maravilhoso. Eu já estava assim no 3º módulo e eu orava muito e pedia muito a Deus. Eu já estava conseguindo mais, a gente já estava, sabe, assim, eu bem relaxada, já estava indo assim bastante. E eu lembro que no 3º módulo a gente foi ter um momento, né, nós dois, eu e o Júnior, e naquele dia foi surreal. Oi, eu me chamo Isabela Avelino, tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro e eu vim dar meu feedback sobre o tratamento de dor na relação com a Carielle. Quero dizer no primeiro momento que eu encontrei a Carielle pelo Instagram, em um momento onde eu achei que o meu problema não tinha solução e a Carielle veio demonstrando que sim, existe solução e existe cura. Então, eu só tenho que agradecer por todo o carinho, por todo o acolhimento, por toda a atenção durante todo o processo, até finalmente a cura. Dizer que através das técnicas e desse acompanhamento foi possível ter uma relação saudável, né, uma relação sem dor. Então, para você, né, que está assistindo esse vídeo, assim como eu fui curada, eu desejo que você alcance essa cura também e que através desse tratamento incrível ela é possível.